Glória a Deus, aleluia! Vocês estão bem? Glória a Deus, eu também estou feliz, muito feliz com Cristo. Glória a Deus. Já se coloque de pé, já abra sua Bíblia, já vamos entrar na palavra, você já senta. Êxodo 34, abra junto comigo, vamos falar um pouco sobre Moisés. No começo só, porque no final já vai para outro. Êxodo 34, versículo 29. Abra junto comigo. Glórias a Jesus. Êxodo 34, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: E ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a face de sua pele resplandecia enquanto falava com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele de sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós glorificamos a Ti, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por estar conosco, estar em nosso meio, Senhor. Nós já cremos na Sua presença, Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. E nós entregamos o nosso coração em Suas mãos, Deus. Os nossos corações estão em Suas mãos, que a nossa mente esteja em Suas mãos, ó Pai. Abra a nossa mente para reconhecer a Sua voz, a Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que cada palavra, Pai, venha ficar em nossos corações, venha moldar os nossos corações, Deus. Nós queremos sair daqui cheios, Pai, cheios da Sua presença, transbordando do Seu amor, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa família possa ser tocada pelo bom Evangelho, Senhor. Pelos nossos testemunhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por estar aqui na sua casa esta noite em segurança, na paz, na glória do Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Eu louvor de palmas, pode se assentar, glórias a Jesus. Glória a Deus. Jesus é lindo, Jesus é incrível. Cada dia mais apaixonado por Jesus. Quem está comigo? Amém. Glória a Deus. Cada dia mais apaixonado por Jesus. Já nem sei o que fazer mais, nem cabe mais amor e está vindo. Glórias a Jesus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a nossa intimidade. A nossa intimidade com o Senhor. Quão bom, o tanto que é bom ter intimidade, ser próximo de Deus. Quão bom é ser chamado de melhor amigo, segundo o coração de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Moisés aqui subia ao monte para falar com Deus. E nesse dia ele passou tanto tempo na glória de Deus que o rosto dele foi transfigurado, resplandecia. E quando ele desceu, todo mundo temeu porque a glória de Deus estava através do rosto de Moisés. E essa noite, eu quero que os nossos corações venham incendiar dessa mesma forma que o rosto de Moisés foi iluminado. Nossa intimidade com Deus tem que começar a tocar outras vidas. Não é para que nós possamos brilhar, mas porque o brilho que está em nós possa tocar outras pessoas, porque outras pessoas possam reconhecer o brilho de Deus que há em nós. Nós temos que carregar esse brilho. O brilho do Evangelho, o brilho da intimidade com Deus. Deus é bom, Deus é incrível. E nós temos que colocar isso no nosso coração. Esse dia eu estava andando com o João e ele me perguntou: o que você acha, o que você pensa, o que nós pensamos que Deus quer da gente? Eu dei tanta palavra para ele. Deus quer que nós tenhamos fidelidade, amor, lealdade. Ele me disse algo que ficou no meu coração. Deus deseja de nós a intimidade com Ele. Deus quer mais a nossa intimidade com Ele. Ele quer que nós sejamos fiéis, sim. Leais a Ele, sim. Mas Deus deseja a nossa intimidade. Deus quer a minha e a sua intimidade. Não para que nós possamos brilhar, mas para que a glória de Deus venha resplandecer em nossos rostos, em nosso coração. Vamos entrar lá em João, capítulo 11, versículo 5. João capítulo 11, versículo 1, quer dizer até o 5. Não, vamos no 5. Aqui falava sobre Lázaro. No versículo 5, já entrando, diz assim: Jesus amava Marta e a irmã. No versículo 1, havia um homem chamado Lázaro,
Ele era de Betânia, do povo de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então a irmã de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aqueles a quem amas está doente. Em outras versões diz o seu amigo amado está doente. E se nós continuarmos mais para frente, nós vemos que pela morte de Lázaro, Jesus ficou triste. Jesus tinha ficado triste porque Lázaro tinha morrido, mas Jesus tinha dito que aquilo ia glorificar ele, ia glorificar Jesus. Aquele acontecido, Lázaro ter ficado doente. Mas eu quero falar aqui sobre a intimidade que Lázaro tinha com Jesus. Muitas das vezes nós achamos que para nós ter intimidade com Jesus, nós temos que ter um cargo na igreja. Nós achamos que temos que ser levita. Claro que tudo isso é bom. Claro que tudo isso é um caminho para nós glorificarmos a Deus com o chamado que Ele nos entregou. Mas o que define que nós somos um verdadeiro cristão é a nossa intimidade. O que define que nós somos cristãos e que o nosso rosto possa resplandecer da glória de Deus vai significar o quanto tempo nós passamos com Ele. Então não tem o evangelho, o cristianismo não tem a ver com o cargo que você foi colocado, aonde você está, mas o que você está fazendo para se aproximar de Deus. O que nós estamos fazendo, o que nós pensamos que Deus quer de nós. É aí que nós entendemos o lado cristão da nossa vida. Não é só sobre isso, claro que é sobre ser leal, mas o principal é a nossa intimidade. Nós só vamos saber ser leal a Deus quando nós reconhecermos o nosso melhor amigo. O João Mendes tinha me perguntado algo também sobre o que o teu pai espera de você. Que você seja íntimo dele. Então, para nós sermos leal ao nosso pai, nós temos que ser íntimo a ele. Para nós sermos fiéis ao pai, nós temos que conhecer ele e ser íntimo. Só sendo íntimo do Senhor que nós entendemos o que Deus quer de nós, o que Deus quer que nós façamos, qual é o propósito da nossa vida. Nós só vamos descobrir quem nós somos quando nós descobrirmos quem Deus é. Nós só vamos descobrir quem nós somos quando nós descobrirmos quem Deus é. Aí nós vamos descobrir o que Ele quer de nós. Em Mateus, capítulo 18, versículo 19... Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Deus tem colocado muito isso no meu coração. E Deus colocou no meu coração que nós temos que aprender que nós sermos igreja não só aqui dentro, mas lá fora. Onde houver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estará a presença de Deus. Antigamente, quando o João não fazia evangelismo comigo, eu encontrava uma senhora, eu falava de Deus para ela e convidava ela para vir, convidava. E ela falava, eu só vou se meu filho for, só vou se ele me levar, porque eu não consigo andar. Não, mas eu falo, pastor, a gente busca, a gente dá um jeito. Não, eu só vou com ele. E eu cheguei a me perguntar, falei, Deus, por que eu encontro ela toda vez? Por que toda vez eu encontro ela lá? E sempre vem a vontade de eu convidar e conversar com ela, falar de Deus com ela. Quando eu conheci ela veio falar de Deus para mim. Então, a gente ficou conversando e eu queria perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o João Mendes começou a fazer evangelismo comigo e chegou num dia que eu falei para ele, cara, eu acho que a gente está sendo igreja com ela lá na porta da casa dela. Toda vez que a gente se reúne com ela lá, nós estamos sendo Atos 1 lá fora. Nós temos que aprender que quando nós levamos a igreja para fora, outras pessoas são tocadas. Às vezes nós não entendemos Deus, que nem eu me perguntava, Deus, por que eu estou encontrando essa mulher toda vez que eu subo? E eu paro lá, eu fico 1 hora e meia conversando com ela, e ela fica conversando, batendo papo e não para, e nós conversando. E eu vejo que no rosto dela ela fica feliz. Então nós temos que aprender a ser igreja lá fora.
não é só sobre chegar e pegar o evangelho, mas é sobre carregar o que você é aqui dentro, lá fora. Nós não viemos só aqui para nós chegarmos em casa ou sair na rua, ter uma vida totalmente diferente. A nossa mesma vida aqui dentro tem que ser a mesma lá fora. É aí que você vai começar a ser igreja lá fora. Porque aí você não troca os seus valores, você não troca os seus princípios. Porque você reconhece a intimidade que você tem com o Pai e não quer abandonar isso. Aí você começa a transmitir. Eu tenho falado para Deus, eu não quero mais ser cheio, eu quero transbordar. Porque quando você enche uma gaveta, você deixa ela cheia, você vai e fecha. Mas quando ela transborda de roupa, você tem que passar a roupa para a gaveta de baixo. Então é sobre ser cheio, ser transbordado. E outras pessoas possam ser tocadas pela nossa vida. Eu sei que é difícil chegar lá fora e falar, apresentar Cristo para outras pessoas, mas você carrega o amor dele. Compartilhe o amor de Cristo que há na tua vida, na vida de outras pessoas. Converse com alguém, abrace alguém. É isso que é ser igreja. O que você faz aqui dentro, você tem que fazer lá fora, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Nós vemos aqui em Atos 16, capítulo 30, 31, Paulo e Silas estavam indo em adoração, e uma mulher que dava lucro para aquele povo, e Paulo repreende o espírito que está por trás dela, e Paulo e Silas vai preso porque eles acabaram com o lucro de certa pessoa, certo povo. Paulo e Silas estão na prisão, e lá dentro tem um carcereiro. A família dele precisava ser encontrada, ele precisava ser encontrado pelo evangelho. Jesus disse, você suporta apanhar sem culpa nenhuma, para que eu possa salvar uma vida, salvar uma família? Paulo repreendeu aquilo, foi preso, Paulo e Silas, e eles estavam em caminho de adoração. Eles estavam indo adorar. O percurso, a história mudou, mas o propósito não. O nosso propósito é Cristo. Nós não podemos trocar esse propósito, nós temos que manter esse propósito, mesmo que as circunstâncias mudem. Aleluia. Paulo e Silas estavam indo no templo adorar, eles foram presos e eles continuaram o propósito que era a adoração. Aleluia. Por eles continuar essa adoração, pessoas foram encontradas. Uma família foi salva, um carcereiro foi salvo porque ele conheceu, ele viu o quanto Paulo e Silas era íntimo de Deus. O quanto Paulo e Silas resplandecia da glória do Senhor e ele quis entregar sua vida a Cristo. Nós só vamos tocar a vida de outras pessoas quando a nossa vida for mudada. Nós esperamos muito um avivamento coletivo. Nós queremos tanto um avivamento coletivo, nós esperamos por isso, claro, é maravilhoso. Mas isso não pode impedir nós de viver um avivamento pessoal. Nós temos que ser avivados dia após dia, nós temos que buscar o avivamento. Nós ficamos esperando um avivamento coletivo e nós ficamos esperando. E Deus quer que você tenha um avivamento pessoal, para que outra pessoa possa ser avivada. Então nós temos que reconhecer a intimidade do Pai. Nós temos que ter intimidade com Ele. Porque aí nós vamos começar a entender o que Ele quer das nossas vidas. É só assim que vamos começar a entender. Glórias a Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e eu te farei pescadores de homens. Quando nós entendemos a nossa intimidade com o Pai, nós entendemos que o nosso ganho não é mais para nós. Quando Pedro era pescador, ele pescava, ele lucrava com aquilo que ele pescava, ele lucrava com os peixes. Aí Jesus chama ele para ser pescador de homens. Quando nós reconhecemos a nossa intimidade com Deus, nós entendemos que já não é mais sobre nós, mas é sobre um povo que tem que ser encontrado. É sobre nós frutificar e nós entregarmos esse fruto na mão de outras pessoas, para que elas possam encontrar a Cristo.
Eles lucravam com aquilo e eles iam começar agora a lucrar para o reino dos céus. Era para que Pedro começasse a levar pessoas a conhecer a Cristo. E era para ele deixar as coisas que eles faziam de lado. Muitas das vezes nós vamos ter que entender que já não é mais sobre nós. É sobre outras pessoas. É sobre o nosso vizinho, sobre a nossa família. Alguém que precisa reconhecer e ter intimidade com Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 24, quando ele diz que morrer era lucro e viver era Cristo, depois ele vai e diz no versículo 24, ele diz que era melhor que ele estivesse ali. Por que Paulo diz isso? Claro que é bom, claro que é ótimo estar na glória com Deus. Quem não quer? Eu posso esperar para esse momento chegar e eu estar com Jesus. Eu anseio por esse momento, toda vez eu falo pro João, nossa, imagina nós lá no céu, eu, você, Paulo, Silas, todo mundo adorando. Claro que isso é maravilhoso, mas Paulo entendia que era necessário que ele ficasse ali porque um povo precisava ser encontrado. Paulo precisava ser igreja com mais alguém precisava conhecer e ter intimidade com Deus. Mais um povo precisava ser encontrado. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Quando Deus chama Moisés, Moisés tinha que entender que não era sobre ele receber, mas era para um povo ser liberto. Quando nós começamos a entender verdadeiramente o Evangelho, nós já entendemos que nós precisamos transmitir. O Evangelho precisa ser transmitido. Nós vemos aqui diversas vezes que nem Moisés, o rosto dele resplandecia. Estevão, quando ele estava pregando, o rosto dele foi transfigurado e parecia com um anjo. Já não é mais sobre nós. Nós temos que começar a transmitir o Evangelho. Através do nosso coração, através do que Deus está depositando sobre nós. Nós temos que receber o amor de Deus e passar o amor de Deus. Nós temos que receber a glória de Deus e passar a glória de Deus. Pessoas precisam ser encontradas. Nós precisamos começar a ser igreja na vida de outras pessoas lá fora. Não trocar os nossos comportamentos, não trocar o nosso estilo de vida aqui dentro. O que você tem vergonha de fazer aqui dentro, você tem que ter vergonha de fazer lá fora. Porque senão você não vai conseguir ser igreja lá fora. Porque você está em uma vida, com uma pessoa você é assim, com outra você é assim, aí daqui a pouco esse grupo está falando mal de você, você não pode gerar isso na sua vida. Você não pode gerar que as pessoas fiquem falando mal de você. Porque senão a glória de Deus não está resplandecendo. Claro que muitos vão falar assim, algumas coisas vão, mas quando você está transmitindo a glória de Deus, eles não conseguem encontrar erro na sua vida, eles só conseguem admirar a glória, o que Cristo está fazendo através de você, o que Cristo está fazendo através de mim. E é sobre ser igreja lá fora. Em Mateus, capítulo 16, versículo 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Tu és Pedro, tu és Pedro. Simão, tu és Pedro. Quando nós entendemos quem é o Senhor, quando nós entendemos quem é Deus, quando nós entendemos quem é Jesus, nós descobrimos quem nós somos em Cristo. Nós só vamos entender os nossos propósitos, o que nós temos que fazer, o nosso chamado, o que é para nós fazer lá fora. Nós estávamos evangelizando, eu encontrei uma mulher que falou assim: eu acho que Deus colocou na minha vida que era para me cuidar do meu pai e da minha mãe. Eles sofreram de tal coisa e eu creio que Jesus me colocou para fazer isso. E é sobre isso. Talvez Deus não chamou você para ser um pastor, mas Ele chamou você para cuidar de uma família. Talvez Deus não chamou você para ser um profeta, mas Ele chamou você para transmitir o amor através de um abraço, para você ensinar seu filho a ser um bom pastor. Então assim, nós temos que começar a descobrir quem é Deus. Nós temos que começar a pedir ao Pai: Senhor, revela a mim quem foi que Paulo viu quando ele caiu do cavalo, como que ele abriu os olhos e enxergou verdadeiramente quem era Deus, e enxergou verdadeiramente quem era Jesus. Porque Paulo estava seguindo o povo de Deus, ele não reconhecia, por mais que ele tinha muito entendimento,
Ele não tinha intimidade com o Senhor. Ele não tinha intimidade com Jesus porque ele perseguia o povo de Deus. Quando nós não temos intimidade com Deus, nós começamos a perseguir o povo de Deus, sem perceber. Porque nós viemos para a igreja e começamos a criticar talvez o louvor, talvez alguma luz que não está pegando, talvez alguém de algum ministério, nós começamos a criticar as pessoas. Mas nós não queremos fazer nada. Nós não queremos fazer nada para mudar. Talvez nós queremos que essa igreja lote, mas o que estamos fazendo lá fora? Qual é o testemunho que estamos dando lá fora? Quem, hoje que nós falamos do amor de Cristo, seja Jesus te ama ou fica com Deus, como que estamos ministrando na vida das pessoas? Como as outras pessoas vão reconhecer a glória que está em nosso rosto, porque nós estamos caminhando em intimidade com Deus? Em Mateus, capítulo 26, no versículo 49 ao 50, nós vemos aqui Judas, que ele traiu Jesus com um beijo. Aí, como eu falei no começo, não é sobre ter um cargo. Judas tinha um cargo, mas não significava que ele tinha intimidade com Jesus. Judas caminhava com Jesus, mas não significava que ele conhecia o que Jesus tinha para a vida dele. Muitas das vezes nós estamos na igreja, caminhando com Jesus, mas nós não conhecemos Ele verdadeiramente. Muitas das vezes estamos na igreja, mas nós nem percebemos a presença, nós não reconhecemos a presença dEle. Porque o poder que nós reconhecemos, nós percebemos, nós sentimos é o poder de Deus. Ele nós reconhecemos que Ele está aqui. Eu reconheço que Ele está aqui. Então, nós temos que começar a reconhecer que Jesus está em nosso meio, que Jesus está em nossa casa, que Jesus cuida dos nossos filhos, da nossa família. Porque se nós começarmos a apenas caminhar com Jesus, mas não entender o que Ele quer para nossas vidas, nós vamos ser como Judas. Nós vamos caminhar com Jesus, mas não vamos entender o chamado que nós temos na nossa vida, o que Jesus está depositando sobre nós. Judas talvez era uma pessoa muito inteligente, que era fácil de lidar com finanças, com dinheiro, mas ele deixou ele deixou o chamado dele tomar conta da vida dele. Quando nós temos mais fé no nosso chamado do que em Deus, nós se tornamos escravos do nosso chamado. Quando nós estamos lá fora e nós não caminhamos com Deus, nós se tornamos escravos de algum outro Deus. Nós temos que escolher a quem nós servimos. Talvez você venha servindo ao dinheiro, talvez você venha servindo ao seu próprio ego, talvez você venha servindo a algum tipo de idolatria, não sei. Mas quando nós não reconhecemos Jesus, quando nós não reconhecemos que nós temos um Deus, que esse Deus deseja ter intimidade com nós, da mesma forma que Lázaro tinha intimidade com Jesus, e ele nem cargo, nem apóstolo ele era, nem discípulo ele era. Quando nós começarmos a entender que Jesus quer esse tipo de intimidade, aí sim nós vamos começar a depositar a nossa adoração a Deus. Porque nós entendemos quem Ele é, nós entendemos o porquê da adoração. Porque se nós não adorarmos Deus, nós vamos adorar outra coisa. Nós somos uma criatura feita para adoração. E se nós não adorarmos o Pai, se nós não adorarmos a Deus, o dinheiro começa a tomar conta. O ego começa a tomar conta, o ódio começa a tomar conta. Talvez assim nós venhamos começar a odiar as pessoas, mas nós nem entendemos que essas pessoas que nós odiamos é que Jesus quer salvar. Porque não é Jesus que tem problema com elas, é nós que temos problema com essas pessoas. Então nós temos que reconhecer a intimidade com o Pai, a intimidade com Deus. Nós temos que começar a andar e entender que nós carregamos a presença de Deus e que se nós encontrarmos uma pessoa e se nós reunirmos, a presença de Deus desce sobre aquele lugar. Eu creio que Jesus está aqui porque nós estamos reunidos. E se nós estamos reunidos, Jesus vem. E isso se torna uma igreja. Nós se tornamos igreja a partir do momento que Jesus vem. Porque senão nós somos só apenas um grupo. Se nós não cremos que Ele vem quando nós estamos reunidos no nome dEle, nós se tornamos só um grupo buscando algo. Mas nós entendemos que quando nós reunimos na presença do Senhor, Jesus vem. Aí nós se tornamos igreja. E eu convido vocês a colocar de pé
e carregar isso no seu coração. A partir de hoje, você carrega isso na sua vida, que Jesus diz, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amanhã você vai se encontrar com alguém, você vai se reunir com ela na presença do Senhor, porque se você crê que Jesus pode descer sobre aquele lugar e tocar o coração daquela pessoa, Jesus vence. Jesus vem, desce. Eu comecei a colocar no meu coração que se nós estivermos reunidos e essa pessoa começar a declarar que ela reconhece Jesus, ela está aceitando Jesus Cristo. Mesmo que ela não tenha intimidade com Jesus, mas a partir do momento que ela declarou que ela conhece Jesus, então não custa nada você perguntar o quanto você conhece Jesus Cristo. Não custa nada perguntar se você tem intimidade com Jesus. Ela vai responder se tem ou não. Aí a partir desse momento você já fez ela declarar se ela tem intimidade com Jesus ou não. Então nós temos que carregar isso. A partir de hoje nós vamos começar a ser igreja lá fora. O mesmo jeito que nós estamos aqui, nós vamos carregar essa igreja para fora, para que outras pessoas possam reconhecer o brilho que há em nós. Não é sobre nós brilharmos para a nossa glória, mas é para que a glória de Cristo seja espalhada através de nós. Em nome de Jesus, vamos começar a orar. Você coloque em oração alguém, uma vida que você quer encontrar, uma pessoa que você sabe que precisa reconhecer o Evangelho, a sua família. Eu oro todas as vezes pela minha família, eu não vou cansar de falar isso. Eu oro mesmo e eu creio que minha família estará aqui. Então você tem que começar a depositar fé. Fé porque é Deus que age, é Deus que faz. Nós não precisamos compreender o que Deus vai fazer, porque Abraão, antes dele se tornar Abraão, ele teve que crer em Jesus, ele teve que crer em Deus, no que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha que crer em Deus e sem questionar o que Deus queria fazer na vida dele. Então nós não temos que questionar e ficar perguntando o que Deus quer fazer. Apenas seguir e ser fiel ao que Ele quer. Quando Moisés chegou de frente ao Mar Vermelho, talvez ele nem esperava que ele ia dar de cara com aquele mar. Mas ele tinha uma coisa: a fé que aquele mar ia se abrir. Porque ele caminhava, ele tinha intimidade com Deus. Então a partir de hoje você busque mais intimidade com Deus. Saia daqui com uma sede, uma fome, com a vontade de transbordar, não apenas de ser cheio. Ser cheio é pouco, vamos transbordar o amor. Vamos começar a transbordar o Espírito Santo. Nós precisamos transbordar, não ser cheio. Deus não quer encher você, não. Deus quer transbordar você do amor de Cristo. Então não é mais sobre ser cheio. Comece a orar, comece a pedir a Deus, me encha cada vez mais. Não é tarde para nós queremos um avivamento pessoal. É sobre ser avivado hoje. Nós não precisamos ter um avivamento coletivo. Deus quer te avivar hoje. Deus quer avivar sua família hoje. O avivamento é sobre você ser renovado, você começar a ser cheio. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem os nossos corações em suas mãos, Deus. Nós entregamos esse coração, Pai, a Ti. E nós queremos um coração novo, um coração cheio da Sua presença, cheio do Teu amor. Nós queremos, a partir de hoje, transbordar da Sua glória, transbordar e a nossa face comece a resplandecer da glória de Cristo. Em qualquer outro lugar, em nome de Jesus, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, é isso que pedimos a Ti, Deus. Por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu pelo dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu pelo dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, com Tua glória vale mais que mim. Eu poderia estar em qualquer outro lugar,
mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Diga pra ele. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Mais uma vez. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Peça pra ele. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Que essa chama não se apague, não se apagará. Louvado seja o teu nome. Obrigada por essa palavra tão poderosa, Senhor. Obrigada pela tua presença no nosso meio, Senhor. Tu és tão lindo, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos encerrar. As horas já se vão. Mas essa palavra ministrada hoje, eu creio que foi direto do trono do coração do Senhor para nossas vidas. É algo que eu tenho pedido ao Senhor nesses dias. É algo que nós precisamos, como cristão, pedir para o Senhor todos os dias. Pai, faça que a chama permaneça acesa no meu coração. Que essa chama não se apague, que essa chama não se esfrie. Que você venha ter desejo no seu coração todos os dias por Ele. Sabe, eu tenho, até compartilhei com alguns irmãos que veio no café da comunhão esses dias, eu tenho pedido para o Senhor estratégias, para que em meio a um dia tão corrido, eu fique mais próximo dEle. E às vezes na correria do dia a dia, a gente já levanta bem cedinho e já levanta correndo e tem os afazeres. Se a gente não tomar cuidado,
esfria a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a gente vai deixando de lado a nossa vida com o Senhor. Eu peguei uma Bíblia, eu estou lendo a Bíblia King James, e eu coloquei ela em cima do meu balcão onde eu trabalho. E ela fica lá. Até esses dias, eu acho que eu tinha tirado para fazer alguma coisa, eu perguntei para o pastor, eu falei, a Bíblia estava aqui, não está mais aqui. E todos os dias de manhã, a hora que eu olho para aquela Bíblia, eu sei que é o meu alimento diário. E eu sei que eu preciso me alimentar daquele alimento. Se você não está lendo a Bíblia todos os dias, você precisa começar a se alimentar desse alimento diário na tua vida. Esse alimento que vai te trazer intimidade. Só tem um alimento que nos traz intimidade com Ele, quando a gente se alimenta da palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu cheguei na loja bem rapidinho e já saí. Eu tinha unha para fazer. Antes de eu ir fazer a minha unha, eu abri no livro de Salmos, que eu estou lendo o livro de Salmos, e comecei a ler. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse alimento. Eu comecei a sentir falta e sede, fome por esse alimento. Então esse louvor que nós acabamos de cantar, é isso que você precisa dizer para o Senhor. É isso que você precisa pedir. Pai, coloca fome e sede no meu coração. Fome, fome, fome pelo Senhor, sede pelo Senhor. A Bíblia diz, não precisa abrir, nós já vamos encerrar. Em 1 João capítulo 2 diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, tendo advogado como Pai, Jesus Cristo, que é justo. E Ele é a propiação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados do mundo. E nisso sabemos que o conhecemos e guardamos seus mandamentos. Presta atenção no versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que guarda a palavra do Senhor está nele. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, da maneira como ele andou. Assim diz essa palavra do Senhor. Se nós queremos viver um tempo de intimidade, que é isso que o Senhor quer. Intimidade não é da boca para fora. É quando você pede, Pai, eu quero viver um tempo de intimidade. Nós precisamos andar como Ele andou. Nós somos os pequenos Cristo aqui nessa terra. O Senhor se foi, mas nós estamos aqui como referência de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Como que nós estamos acordando? Como que nós estamos lidando com os nossos irmãos? Como que nós estamos falando com o nosso irmão? Nós estamos refletindo. E se você não está refletindo, você precisa se achegar mais perto de Cristo. Se você ainda não está refletindo Ele nessa terra, você precisa chegar mais perto dEle. Ei, se achegar mais perto dEle, ter intimidade com Ele, conhecer a palavra dEle, meditar na palavra dEle, mergulhar na palavra dEle, ter sede da palavra dEle, ter fome. A mesma fome que você sente de manhã, quando você acorda e você precisa tomar um café, você precisa ter sede da palavra do Senhor. Oh, essa palavra, ela mata a sede. Essa palavra, ela mata a fome, ela restaura, ela cura. Essa palavra faz que nós sejamos mais próximos dEle. Essa palavra faz que a gente seja igual a Ele. É essa palavra que nos deixa igual a Ele. Se você não está tendo atitudes que Jesus teve, é porque você não está nele. A Bíblia diz, aquele que está nele deve andar como Ele andou. A Bíblia diz, aquele que está nele deve fazer aquilo que ele faz. A Bíblia diz, aquele que está nele deve ter o que está lá em Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito Santo tem que estar implantado dentro de mim, dentro de você. Naquele dia, a qual o Vinícius falou que nós vamos só chegar com Ele na glória. Nós ansiamos por esse dia. A igreja do Senhor anseia por esse dia. Naquele dia o Senhor vai olhar para nós e dizer, você andou como eu andei. Você foi a minha imagem e semelhança naquela terra. Você fez aquilo que eu falei para você fazer. Você foi manso de coração, humilde, bondoso. Você refletiu o meu caráter naquela terra. Sim, é isso que o Senhor quer. É um evangelho verdadeiro, prático, eficaz. Simples.
O evangelho não tem muita coisa. O evangelho é simples. Paulo fala assim, ó, eu não estou vos escrevendo coisas novas. Eu estou vos escrevendo coisas que já era para vocês ter aprendido, que já era para ter colocado em prática. Evangelho é simples, o reino é simples. O reino é simples. A Bíblia diz, aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. Eu vou te dar alguns minutos, fecha seus olhos. Mas antes de você ir embora, fala para o Senhor, não me deixa sair daqui sem essa fome, sem essa sede. Oh Pai, não nos deixa. Oh, não nos deixa sair daqui, Senhor. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Oh, Yeshua HaMashiach. Ah, o Senhor é o nosso amado. O Senhor é lindo, Pai. Obrigada por estar nos elevando a um nível mais profundo. Oh, um nível de intimidade maior com o Senhor. Ah, nós queremos refletir o Teu caráter nessa terra. Sim, a Tua palavra diz, aquele que diz está nele deve andar como o Senhor andou. Nos ensina a andar nessa terra. Sabemos que é por pouco tempo que estaremos nessa terra, mas nos ensina a andar como o Senhor andou. O Senhor pisou nessa terra, o Senhor venceu o pecado, venceu o mal, venceu o diabo, para nos mostrar que, como diz a Tua palavra, no Senhor nós somos mais do que vencedores. Oh Pai, ensina-nos, forja o nosso caráter como bom Pai. Mas o nosso clamor nessa noite, ensina-nos a entrar num nível maior de intimidade. Oh Pai, tira do nosso meio, tira do meio da Tua igreja a religiosidade, a tradição, aquilo que afasta-nos do Senhor. Mas Deus, eu peço, aumenta a sede e a fome. Oh, aumenta o desejo, aumenta a sede e a fome. Oh Pai, nos leva a um nível maior de intimidade com o Senhor. Ensina-nos a resplandecer o Teu caráter e ser como o Senhor é. A Tua palavra diz que nós somos pequenos cristos nessa terra. Ensina-nos a ser como o Senhor é. Esse é o desejo do meu coração, no coração da Tua igreja. Oh, Yeshua HaMashiach. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que onde o Senhor está, tudo é transformado. Sabemos que a Tua glória transforma, a Tua presença enche. Oh, a Tua presença enche, Senhor. Obrigada por essa noite tão poderosa. Obrigada por essa palavra. Cremos que foi um virar de chave nas nossas vidas, que nós não sairemos daqui da maneira como nós entramos. Nós adoramos o Teu nome. Dê um louvor de palmas ao Senhor. Oh, a Tua igreja adora o Teu nome nessa noite.